dia, a paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos. Nós estamos aqui para mais uma vez juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Lembrando ainda que os nossos cultos ainda estão suspensos, a previsão é de reabrirmos a nossa igreja a partir de 7 de junho, isso se não houverem mudanças, nos planos do governo em relação a esta pandemia. Hoje nós queremos falar de um assunto, irmãos, que é um pouco delicado. Quero já esclarecer que nós não estamos aqui para discriminar, para acusar, para falar mal de ninguém. Mas nós, como pastores, temos a responsabilidade de pregar a sã doutrina e nunca fugir da pureza e da simplicidade do Evangelho. Eu estive lendo Isaías, capítulo 48, versículo 20. Só a parte A do versículo me chamou muito a atenção, me fez meditar na situação atual da Igreja de Cristo na Terra. Vamos ler. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus. Este versículo faz referência à libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico através do rei Ciro. Isto fica muito mais fácil da gente entender se voltarmos atrás, no capítulo 44, a partir do versículo 28 até o capítulo 45, versículos 5 e 13. Vamos ler? Podemos ler também o versículo 24 do capítulo 44 de Isaías. Diz assim: Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada e ao templo, funda-te. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Então nós vimos aqui já o anúncio da vinda do rei Ciro, para cumprir o que está escrito lá no capítulo 48, versículo 20. Ok? E nós podemos comparar isto ainda com o livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1, 2 e 5. E ainda 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, etc. Tem várias referências sobre este assunto. Mas o interessante, irmãos, é que Isaías profetizou isto mais ou menos 150 anos antes do cumprimento e quase 200 anos antes do nascimento do rei Ciro, porque ele escreveu o seu livro entre 700 e 680 a.C. E Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. e em 538 fez já o primeiro decreto liberando o povo de Israel para retornar a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. O capítulo 47
nos anuncia a queda de Babilônia e, consequentemente, o fim do cativeiro de 70 anos sofridos ali pelo povo de Israel. Esse cativeiro teve início em 605, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez. E vale a pena lembrar, irmãos, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. A primeira foi em 605, a segunda em 597 e a terceira em 586 a.C. Esses relatos os irmãos podem ler no livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25. Deus entregou o povo de Israel em suas mãos por causa dos muitos pecados que eles cometeram. Nós passemos a comentar um pouco do que aconteceu ali durante o cativeiro babilônico. Isso já nos leva ao livro de Daniel. Daniel estava entre os jovens que foram levados cativos durante a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Vamos ler Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No ano terceiro do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E nós vemos que Deus exaltou o rei Nabucodonosor soberanamente sobre todas as nações, sobre todos os reinos da terra. Nós vemos isso aqui no capítulo 2 de Daniel, versículo 37 e 38, onde diz assim, aqui Daniel estava interpretando o sonho do rei, tá, irmão? Não vamos poder citar todos os fatos, senão esta mensagem vai ficar quilométrica. Lemos aqui, versículo 37 e 38 do capítulo 2. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Vamos repetir o versículo 37? Olha o que Deus deu para Nabucodonosor. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Mas, porém, duas coisas Deus não lhe deu: a glória e o louvor. Sabem por quê? Porque isso pertence a Deus, irmãos. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E foi justamente o que Nabucodonosor desejou. Ele não se contentou com o que ele recebeu de Deus. Ele queria mais. E olha o que ele fez. Ele mandou construir uma estátua de ouro, irmãos. E ordenou que
todos os povos, tribos, línguas e nações se prostrassem diante da sua imagem para o adorar. Ele queria para si o louvor e a glória que pertence a Deus. E olha o que ele ainda fez, hein? Desafiou a Deus quando ele interrogou Daniel e seus amigos. Está no capítulo 3, versículos 14 e 15. Falou Nabucodonosor, eles disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus, está com D maiúsculo, que vos poderá livrar da minha mão? Olha a que ponto ele chegou com seu orgulho. Mas na frente nós vemos que ele teve um outro sonho com uma grande árvore. Daniel interpretou o sonho para ele e falou que a mão de Deus iria pesar sobre ele e que como animal ele iria comer a erva do campo. E Daniel deu um conselho para ele, mas o coração dele era tão duro que ele rejeitou o conselho de Daniel. Está no capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas ele, no seu orgulho, na sua vaidade, o que ele fez? Ao cabo de dias, ainda se exaltou. Olhou a grande Babilônia que ele tinha construído e se exaltou. E essa exaltação lhe custou muito caro. Se cumpriu o que Daniel lhe falou acerca do que lhe seria sucesso. Ele passaria a comer a erva dos campos. Já os caldeus cultuavam a diversos deuses que estavam relacionados à natureza e os animais. Eles foram os pioneiros na arte da astronomia, da astrologia, e eram avançados nos estudos da matemática e predições. Eles eram os responsáveis pelo ensinamento na Babilônia de Nabucodonosor. E por isso que eles foram também chamados para interpretar os sonhos do rei. Mas as suas interpretações e predições não eram fiéis. Daniel nos escreve ainda muitos outros relatos de fatos acontecidos ali na Babilônia. E apesar desses fatos serem relacionados ao povo de Israel, eles nos impulsionam, irmãos, a meditar na situação atual da Igreja de Cristo na Terra. Porque esta profecia de Isaías 48, 20a, nos leva a fazer certas perguntas, certas indagações. Por exemplo, o que isto significa para nós hoje? Quais lições podemos tirar deste versículo? Paulo nos fala em Romanos 15, versículo 4a, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, irmãos. Então nós temos muito que aprender em cima desta passagem. Foram esses os questionamentos que eu me fiz quando li este versículo. O livro de Apocalipse nos relata sobre a Babilônia. Está em Apocalipse 17, 1 a 7. Olha o que diz Apocalipse 17, 1 a 7. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição,
e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ainda podemos ler Apocalipse 18, 1 a 4. E depois destas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Temos aqui Isaías 48, 20. Sai dela, povo meu. Muitos teólogos alegam e ensinam que essa prostituta seja uma determinada religião, isto em base ao modo dela cultuar, às suas heresias, às suas aberrações teológicas e pelas muitas atrocidades cometidas por ela no decorrer dos séculos. E tudo isso, irmão, tem base na Bíblia, tem base na história eclesiástica e secular, e até mesmo os próprios concílios que já foram realizados por essa determinada igreja nos mostram, né, toda a sua rebeldia, toda a sua idolatria e desrespeito às coisas de Deus. Por isso afirmam ser ela. Mas eu particularmente penso que possa ser também um espírito que já está atuando em muitas denominações e igrejas evangélicas. E entre elas, irmãos, igrejas de grandes ministérios. É um sistema religioso corrupto, implantado por homens que se apostataram da fé, da pureza e da simplicidade do Evangelho. Esses homens podem ser perfeitamente comparados a Nabucodonosor, porque assim como Nabucodonosor recebeu o reino, o poder, a força e a majestade, esses homens também receberam, só que de maneira diferente. Quando eles receberam o reino, ou seja, ao receber o reino, eles receberam um ministério. Quantos estão à frente de grandes convenções, de grandes trabalhos, de grandes obras? Quando eles receberam o poder, irmãos, eles receberam foi o dom da palavra, o poder de cura, profecias e de operar maravilhas. Ao receber a força, eles receberam capacidade, aptidão e dinamismo. E quando receberam a majestade? Receberam autoridade, honra e liderança. Mas tudo isso para desempenhar o papel, a missão que Deus lhes confiou. Mas esses homens não se conformaram com isso. Eles querem mais.
Eles querem, como Nabucodonosor quis, a honra e a glória. Eles querem fama, querem riquezas, ostentação, querem persuadir, influenciar e manipular a vida das pessoas. Isto é muito sério. Paulo nos adverte. Vamos ler. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Vamos ler ainda Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ainda, 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Saí da Babilônia. Saiamos da Babilônia. Como dissemos, os caldeus eram mestres, doutores, faziam predições, eram astrólogos, prognosticavam e interpretavam sonhos. E quem poderiam hoje serem representados pelos caldeus? Quem? Os falsos mestres, os teólogos reformadores, inventores de um novo evangelho. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, uma exortação muito séria sobre isso. Paulo fala em Gálatas 1, 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebestes, seja anátema. Romanos 16, 17 e 18. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Estes são os caldeus que são representados pelos falsos profetas. Mas você poderá perguntar, mas como é que eu vou reconhecer? Eles chegam falando língua estranha, sapateando e balá, 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 e eu sinto que é de Deus. Como é que eu vou reconhecer isso? É simples, basta ler Mateus 7,15. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos enganadores. Lobos enganadores. E olha o que Deus diz a Moisés. Olhe também o que Deus diz a Moisés, Deuteronômio 18, 21 e 22. 18, 21 e 22. E se disserem no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou?
A resposta é: quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor deles. É simples. Olha, não conte a tua vida para profeta nenhum. Porque os teus sonhos podem ser os teus desejos, as tuas aspirações, os teus segredos íntimos, coisas da tua intimidade que você tem que falar somente com Deus. Amém? E no caso de sonhos ruins, irmãos, isto pode ser também pesadelos. Pesadelos? Sim. Aprenda uma coisa. Um profeta caldeu só profetiza depois que fica sabendo tudo sobre você. Vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 7, 8a e 9b. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Assim é o profeta caldeu, irmão. Enquanto não sabe nada da tua vida, anda com você, cultua, dá glória a Deus, mas não profetiza. Então, irmãos, eu quero dizer que sair da Babilônia e fugir de entre os caldeus é sair do falso sistema religioso que está corrompendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e fugir dos falsos mestres, doutores e profetas. Leia o capítulo 8 de Ezequiel. Capítulo 8 de Ezequiel. Para encerrarmos esse áudio que ficou um pouco longo, gostaríamos de ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Saia da Babilônia e fuja do meio dos caldeus. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Pai do Senhor.